Olá, torcedor Coxa Branca. Estamos aqui hoje dando continuidade à nossa série de podcasts para dizer um pouquinho mais como foi esse ano que passou, praticamente nosso primeiro ano de gestão à frente do clube. Em 6 de janeiro completamos um ano. E hoje estou aqui com a presença de todos os nossos integrantes do G5, Espeto, Luiz, Guilherme, Daniel, para a gente conversar com vocês, fazer um resumo de como foi esse ano, para todos estarem na mesma página, para a gente cumprir aquele compromisso de transparência, para falar um pouquinho como foi nossa gestão. Então, iniciando aqui, boa tarde a todo mundo, pessoal, boa tarde. Uma honra estar com todos aqui hoje reunidos, né? Conseguimos, né, Mari? Conseguimos reunir todos, né? Nós 5 aqui. Exatamente. Não foi uma tarefa fácil, convenhamos, mas agora estamos aqui e vamos iniciar já para não perdermos tempo. Bom, durante esse ano, eu acho que é importante a gente falar como a gente pega a associação, né? Como a gente, quando entra nessa gestão, com o que a gente se depara. Então, voltando lá para aquele 6 de janeiro, quando a gente assume, quando tem a nossa posse, e logo em seguida a gente faz o processo transitório, a gente se depara com uma associação muito precária, tanto em termos de processos internos, quanto a nossa estrutura realmente física, né? E foi muito difícil para todos nós, porque apesar de nós sabermos que a nossa situação era uma situação complexa e muito, muito diminuída, né, do que nós já fomos um dia, que nós geríamos o clube inteiro, ainda assim ficou difícil para todos nós quando nós nos deparamos com aquela estrutura associativa extremamente sucateada mesmo, né? E apequenada. Então, quando a gente entra, nós temos essa estrutura muito ruim, tanto fisicamente quanto em forma de processos. Nós temos que instituir praticamente tudo do zero. Nós fazemos um levantamento ali do que a antiga gestão tinha feito e nós nos deparamos com contratos assinados ao apagar das luzes, né, que foi uma outra surpresa desagradável para todos nós, já que nós ficamos amarrados com profissionais de confiança, eu acredito, da antiga gestão e que não condizia com o que nós pretendíamos para o clube. Nós nos deparamos, além desses contratos com profissionais, a gente nos depara com contratos com estruturas de processos também caríssimas para os nossos padrões atuais. A gente teve, né, que se desfazer ali de contratos com uma empresa que faria um gerenciamento contábil, eu nem me recordo direito mais o que era, mas que levava um bom dinheiro para a associação, que representava um montante substancial para a nossa atual gestão e para a nossa atual situação. Então, nós fomos nos desfazendo desses processos, e inclusive, né, com notificação, com chancela do Conselho Deliberativo, declarando a nulidade de alguns contratos firmados, porque tinham a assinatura apenas de um gestor, o que o nosso estatuto proíbe. E isso levou ali alguns meses para a gente conseguir estruturar e deixar mais redondinho com a nossa cara. Ainda assim, foi o ano inteiro, acho que em cima de um trabalho para conseguirmos estruturar minimamente uma associação de uma forma, eu acho que fosse da forma que nós acreditávamos que o Coritiba merecia ser tratado, né? E ainda é um processo que ainda está acontecendo, então hoje nós temos uma estrutura muito boa, nós temos novos profissionais contratados, nós temos hoje o nosso jurídico, nós temos uma secretária, nós temos uma contadora que faz tanto a parte de contabilidade quanto a parte de controladoria. Isso. Isso, né? Que antes eram contratos separados, com valores separados para 2 profissionais, o que também inflava a nossa folha. Nós também temos uma profissional de comunicação que nos auxilia. Nós temos uma pessoa que nos ajuda com a parte do site, com artes. Então, a nossa associação tem tentado, de fato, mesmo com essa dificuldade financeira, fazer crescer aquela associação pequenina que nós pegamos e que nos foi deixada. Eu acho que nesse ponto, Mari, é importante a gente salientar que o nosso compromisso lá na época da campanha era justamente potencializar a associação. E de tudo que você fala, a gente pode colocar para o torcedor e para todos os sócios que a gente conseguiu, com recursos menores, fazer muito mais.
Então, com redução dos contratos que estavam inflados, com ajustes internos de processos da associação, a gente teve uma ampliação, né, Espeto, dos espaços físicos que tinham sido destinados para a associação. Então, apesar de ser um começo muito turbulento, a gente começa avançando já com a associação. Então, isso que é importante de deixar claro para todo mundo que está ouvindo a gente e acompanhando, é que a gente consegue fazer uma redução dos valores totais que tinha de compromisso da associação e a gente consegue fazer muito mais. Então, colocando contador, colocando um advogado, uma parte jurídica para análise, colocando uma estrutura interna diferenciada e ampliando essa estrutura, que era uma estrutura, como você bem mesmo colocou, uma estrutura pequena. Eu gostaria de acrescentar também que a gente passa a cumprir a lei da SAF, né? Que ela impõe que se publique a recuperação judicial. Isso até então não estava sendo feito. Isso é um impositivo da lei. E isso é feito, é um trabalho com a nova contadora, com o Luiz, e a gente consegue fazer isso e está lá bonitinho, todo mês no site, a recuperação judicial sendo publicada, a atualização dela, né? Perfeito. E é importante a gente enfatizar isso, né? Apesar da gente já ter comentado essas questões em outros podcasts, né? Mas aqui, como é um resumo, né, do ano, assim, para mim particularmente, quando a gente assumiu, foi um baque muito grande, né? Porque eu fiz parte de uma gestão associativa, né, que tinha todo, né, a parte da gestão do clube, né, e assim, quando eu me deparei que a gente tinha só uma salinha, quando a gente chegou lá, né, isso foi uma situação muito triste, né, então isso para mim particularmente, né, a gente ficar retido, né, numa pequena sala, então nós fomos trabalhando ao longo, né, desses meses, como o Guilherme falou, nós conseguimos junto à SAF a exceção dos outros 2 andares, mas também lembrando aqui que os outros 2 andares estavam abarrotados de caixas, né, nós tínhamos dentro da sala do conselho também as caixas do conselho administrativo, então todas as fotografias dos ex-presidentes, né? Por mais que as pessoas gostem ou não dos ex-presidentes, eles fizeram parte da nossa história, estavam todas encaixotadas, né? As fotografias, né? O trabalho que o pessoal de história fez separando caixas. Então, assim, não foi simplesmente só a cessão do espaço, né? Nós tivemos um trabalho gigantesco para desocupar aquelas áreas, né? E a gente está trabalhando, a gente já fez a reforma, e logo em breve aí nós vamos estar inaugurando um espaço novo para todos, né? Porque eu acho que é importante também deixar claro que o Curitiba é um clube centenário, que tem uma história, né? Nós não podemos, né, a Mari, como presidente da associação, não pode receber visitas de outros clubes, de outros países, de outros estados, né? Visitas importantes numa sala, né? Então, assim, a gente precisa ter um espaço, né, que seja condizente com a grandiosidade do nosso clube. Perfeito. Até falando um pouquinho de história, eu queria que o Luiz falasse um pouco mais, né, já que ele estava diretamente desse trabalho, né? todo dia lidando com essa situação. Eu acho que é importante a gente falar, para a gente não esquecer e para nós cada vez mais termos mais consciência de que a nossa história deve ser cuidada, né, Luiz? Eu acho isso extremamente indispensável, né? Porque, primeiro, porque está no contrato, né? Então, quem fez o contrato, a antiga diretoria, estabeleceu esse parâmetro, mas não estabeleceu o aporte de recurso para isso, né? Isso também é justo a gente esclarecer isso das dificuldades operacionais e estratégicas desse processo. Então, este primeiro ano, Mari, ele teve uma colaboração muito grande de alguns conselheiros do clube, ao que eu faço o registro, o agradecimento à comissão, né? Que trabalhou esse ano inteiro movimentando os seus conhecimentos e colocando a mão na brasa efetivamente. Porque não havia uma estrutura institucional para cuidar da história. Para mim isso é gravíssimo. É uma pena que o Curitiba foi tratado dessa forma, porque antes de nós, pessoas cuidaram muito bem da história. E em determinado momento isso se perdeu. Então, esse ano foi um ano muito de voluntariado, né? Então, felizmente a comissão, o Conselho Deliberativo montou uma comissão bastante atuante. Essas pessoas nos ajudaram nesse processo, mas para o ano que vem nós vamos precisar dar um avanço. E esse avanço vai passar também por um aporte de recurso que esse ano já foi proposto e aprovado na plenária do Conselho, né? O Conselho, de forma unânime, aprovou o orçamento do clube, e ano que vem vai ter essa estrutura para organizar com equipes multidisciplinares. Acho que esse ano teve um avanço do tombamento, algo que nunca tinha sido feito na história do clube.
os profissionais que trabalham na área, que atuam na Prefeitura de Curitiba, ficaram surpresos com a quantidade documental e a relevância dos documentos, né, para a cidade. Nós tivemos uma parceria com a Unidade Federal, né, que é uma referência internacional, e para ano que vem a gente imagina já ter alguns avanços. Por exemplo, a gente tem bastante conteúdo para publicar sobre os fundadores do clube. Algo que eu acho que é importante a gente corrigir parte dessa história, porque parte dela não foi contada adequadamente com o passar das décadas, né? Então, acho que essa parte da história a gente tem uma mudança de posicionamento institucional, né? A gente cumpre o contrato, mas também cuida daquilo que foi cuidado por tanta gente importante ao longo de tanto tempo. Eu gostaria de acrescentar, Luiz, que essa questão da história ela é muito simbólica para nós, porque ela representa muito como a gente encontra a associação largada, né? A associação estava largada, o presidente... A história estava encaixotada. Encaixotada e, o destino seria, né, jogar fora aquilo, a gente sabe. E de uma coisa que seria jogado fora, a gente, né, consegue uma baita de uma parceria e ali é o Curitiba, né? A gente, então, é um resgate. Então, o que estava... por isso que é muito simbólico. O que estava sendo jogado fora, o que estava largado às traças, a gente traz e começa a cuidar disso, né? Do zero. E é muito bacana a gente falar disso, porque a gente, além da parceria, a gente tem agora, no final do ano, o reconhecimento do Curitiba, né, pelo Estado do Paraná como patrimônio imaterial, uma lei que foi proposta pelo deputado Anibeli, e que a gente precisou fazer algumas correções com a deputada Ana Júlia, porque tinha alguns erros ali de história. A gente faz e foi aceito, e essa é uma grande conquista, né, porque vem toda essa trajetória que a gente fez ao longo do ano, e tem ainda o tombamento do acervo que está sendo conduzido pelo Luiz aí de uma forma muito bem feita, com o professor também, toda a nossa comissão de história lá da UFPR. Foi uma parceria muito bacana também, né? Falar um pouquinho melhor dessa parceria com a Federal, que foi excepcional para a nossa história e para a gente poder continuar. Porque, lembrando, a gente tinha pouco recurso, né? Nós não tínhamos recurso, aliás, para lidar com essas situações. E quando a gente consegue a parceria com a Federal, é quando a gente vai ter, além de todo o trabalho que já tinha sido feito, mas vai ter o tratamento de todo aquele material encontrado. Um local adequado, né? Para colocar todo esse material também, né? Porque ele estava todo exposto lá, né? No andar encaixotado, né? Então... Realmente. Só que gostaria de acrescentar, a gente também, a associação promoveu algumas visitas institucionais a outros clubes e ao Museu do Futebol, lá em São Paulo, e eles têm um interesse, como o Curitiba inaugurou, eu gostaria até de contar em primeira mão isso, o Curitiba inaugurou o Pacaembu lá, eles têm interesse em fazer uma exposição com o Curitiba, então a gente vai ver isso pra frente, é só acabei esquecendo disso bem. A gente vai falando do que já fez e já vai puxando um pouquinho com o que a gente pretende, né? Não apenas essa exposição, a gente também tem intenção de fazer com a Federal, em parceria, né? Com aquele material que foi encontrado ali no clube, fazer exposições ali no nosso museu, lá na própria Federal, para ficar um local neutro também, porque são questões interessantes e documentos interessantes que eles se fundem com a história da nossa própria cidade, né? E com a história da própria Federal. Então, uma instituição centenária, respeitada nacionalmente. Então, tudo isso a gente vai linkando, tentando fazer da maneira menos custosa possível e com um padrão de excelência, assim, com profissionais envolvidos que trabalham no MON, né, no Museu Oscar Niemeyer. Então, é muito grandioso o que nós conseguimos durante esse ano e esse trabalho que foi feito. E muito mais que a gente pretende trazer para o Curitiba e não deixar que isso morra, né? Que isso se perca de alguma forma ou que se esqueça. Maria, eu queria só complementar, né, que essa reestruturação, né, foi importante, assim como o Guilherme falou, né, nossa redução dos custos, né, operacionais da associação, né, não utilizar recursos da associação, né, utilizando essas parcerias, isso nos deu condições também de abrir mão de algumas receitas, né? Então, por exemplo, nós acabamos reduzindo a mensalidade dos conselheiros, né, dando condições para que as pessoas possam participar da vida política do clube. Nós unificamos a mensalidade, né? Então, assim, para quem não lembra, né, mas a antiga gestão tinha a perspectiva de criar uma mensalidade para a associação, então as pessoas teriam que pagar
para ir no estádio e teriam que pagar a associação, né? Então, nós com toda essa redução aí de custos, a gente também conseguiu, né, propiciar para que todos os torcedores, né, e unificar, para a gente acabar com esse negócio de Curitiba SAF, Curitiba Associação, né? Então, quem é sócio da associação é sócio da SAF, quem é sócio da SAF é sócio da associação, né? Então, toda essa reestruturação nos deu essa condição de melhorias e abrir, né, o Curitiba para o seu povo, né, para a sua torcida, não só para uma pequena elite, né, que tomava conta do clube. Então, esse é um dos nossos pilares, né, já foi da nossa campanha lá atrás, né, é abrir o clube para que todos possam participar. Exatamente. Eu ia falar até para o Luiz falar um pouquinho desse trabalho também que foi essa revisão orçamentária, que quando a gente entra na associação, a gente já tem que se preocupar com uma revisão daquele orçamento que tinha sido aprovado ao final do ano passado. E um dos motivos, além da nossa... do pouco recurso que nós tínhamos, era justamente uma preocupação nossa, que a vida política do clube ela não ficasse mais restrita do que já é. Porque hoje a nossa realidade a nossa associação não consegue oferecer muito mais para o seu associado do que participar da vida política do clube. E se a gente instituísse uma mensalidade, a gente sabia que isso poderia causar, né, uma demandada de pessoas. Maior ainda de participação. Exatamente. Então, uma das nossas preocupações era essa. E mesmo com toda a dificuldade, a gente refaz um orçamento, o Luiz, principalmente, que atuou diretamente nisso, na revisão orçamentária, para a gente conseguir retirar essa taxa. A gente diminui, além disso, a taxa do conselheiro, que já era também um valor superior que tinha sido aprovado, que já era, já era cobrado do conselheiro. Luiz, pode falar um pouquinho dessa revisão que também tomou bastante tempo nosso, né? Foi um pouco trabalhoso, mas eu acho que valeu a pena. Foi muito bacana esse processo, porque a Mari trouxe para nós uma preocupação que ela tinha. Olha, gente, a gente tem que estimular as pessoas a irem para o campo. E nós tínhamos daí, nesse processo, um orçamento que havia sido... para atender o Estatuto do Clube, apresentado em novembro do ano anterior para o nosso ano de trabalho, né? Sempre assim, o orçamento é planejado no ano anterior e executado no ano seguinte. E nós, numa reunião do nosso G5, a Mari colocou da preocupação que era importante ter a nossa torcida no estádio com o time. Foi bem no início do ano, então em janeiro a gente já trabalhou nisso e fez uma contraproposta e levou para a plenária, e felizmente o Conselho concordou com essa revisão. Foi uma revisão que facilita as pessoas poderem, vai lá para o campo e ajude o time lá no campo. Era a nossa prioridade. Daí, nesse segundo momento, a gente contou com o trabalho do Espeto, que teve que fazer uma reengenharia administrativa na gestão do clube, porque o clube tinha algumas estruturas de trabalho, de apoio, profissionais que nos ajudavam, e que a gente precisou fazer essa revisão até para reduzir as despesas, né? E com essa redução nós conseguimos daí não precisar cobrar o valor, que seria bem superior para quem é associado, e também seria bem superior para quem é conselheiro eleito. Nem todos os conselheiros pagam, né? Então, esse processo ocorreu durante o ano. A gente também procurou, já para o ano de 2026, mudar um pouquinho a forma de ver o orçamento da associação, deixar de focar tanto em pequenas despesas, por exemplo, despesas de 2, 3, 5 mil reais no ano, que isso era discutido com a plenária do Conselho, para discutir grandes eixos de atuação do clube. Então, isso também foi uma revisão orçamentária, uma proposta, digamos assim, um pouco mais moderna em termos de técnica orçamentária, e que, no meu entendimento, é indispensável para o Conselho poder fiscalizar mais adequadamente. Se gastou 1.200 ou 800 reais de uma conta de 1.000, não é a prioridade. A prioridade é saber o que isso transformou na vida do clube, o que a associação ganhou ou deixou de ganhar nesse processo. Então, a gente teve essa estratégia, acho que foi acertada, o time subiu, os jogadores entenderam a nossa torcida, apoiaram a nossa torcida, que tanto que iam reverenciá-la no final do jogo, e eu acho que as pessoas voltaram a participar do Coxa, voltaram a trazer os filhos, as crianças, né? As mulheres vieram com seus maridos, a piazada veio junto, então acho que a gente conseguiu também atender essa demanda que era uma das nossas propostas. Eu acho que, pegando o gancho já no que o Luiz falou, eu acho que é importante a gente falar do nosso papel, acho que atuante praticamente diretamente nesse fim especial do Coritiba, que é o futebol, né, que é
porque nós todos estamos aqui, nós torcemos para esse clube, exatamente, essa coisa maluca que é chamada de futebol, que move tantas pessoas. E quando a gente fala da atuação da associação, além de toda essa parte administrativa, histórica, orçamentária, que nós temos também todo esse cuidado, nós também precisamos falar do futebol. E quando a gente entra, né, a gente se depara já com um trabalho de uma SAF que tinha sido fracassado no ano de 2003, né, quando eles iniciam o trabalho, que foi com a caída para a segunda divisão, e tinham tido a pior campanha, né, numa Série A da história do Coritiba de pontos corridos. Depois a gente tem o ano passado, que era uma campanha da SAF também, 100% SAF daí, com a pior campanha da nossa história de pontos corridos numa Série B. E a gente entra esse ano extremamente pressionado, né? Nós já sabíamos disso, nós já sabíamos que seria um ano complexo, um ano difícil. E quando a gente assume, tinha mudado o comando técnico do clube, né? Então nós estávamos ali com o Mozart como treinador. E nós queríamos que esse trabalho desse certo. A gente fica 1 mês, 2 meses fazendo mais reuniões protocolares com a SAF, então, né, falando muito dessa parte administrativa, que a gente também precisava pôr em ordem, porque, para todo mundo ter noção, né, até mesmo as nossas contas, até o final do ano passado, eram pagas pela SAF, né, era a SAF que fazia a gestão de tudo, para vocês verem como realmente estava tudo mistura, largado. Né, Mari? Tinham contas da associação que a SAF pagava e contas da SAF que a associação pagava, né? Exatamente. Então, até isso, a gente teve que lidar com essa situação. Mas daí, no começo do ano, a gente tem aquela eliminação precoce no Paranaense, logo em seguida a eliminação precoce na Copa do Brasil, que aí foi o chacoalhão que todo mundo precisava para falar assim, não, agora a gente vai ter que, apesar de, pelo contrato, que é uma coisa que a gente tem estudado e sempre voltando a esse contrato a todo momento, porque nós temos aqui a plena intenção de se fazer cumpri-lo, né? Então, a todo momento a gente volta para esse contrato para olhar. E apesar de lá não estar descrito que o papel da associação envolve o futebol, a gente entende que a gente precisava se colocar como um parceiro para tentar colaborar com o Coritiba, que não estava tendo sucesso no campo. E aí a gente marca uma reunião, né, com os gestores da Tricorp, daí, com as pessoas que estão no dia a dia da Tricorp, desse fundo de investimento que gere o Coritiba SAF, na sua maior parte, né, a associação é detentora da minoria, com 10%. Mas a gente leva para eles toda a nossa preocupação com o que a gente tinha observado até então. Então, um dos pontos era a falha da comunicação com a SAF, né, que a SAF tinha até então com os seus torcedores. A gente via o quanto aquilo que eles tentavam fazer, como eles conversavam, aquilo não atingia o torcedor, né? Os torcedores estavam cada vez mais se afastando do clube, até por isso que o Luiz traz o quanto agora a gente vê tantas crianças, tantas famílias, porque existia um afastamento do torcedor, com muitas decepções, né, no campo, e faz parte, eu entendo o torcedor que tem essa decepção. Mas daí a gente fala o quanto eles precisam mudar a abordagem, né? E além disso, a gente fala assim, poxa, o Coritiba é o clube do povo. Então, assim, nós não podemos nos fechar como elite, não pode ter o plano de sócio caro, né? Eu lembro que a gente levou até a questão lá do meio do estádio, que ficava vazio naqueles jogos, né? Porque eram lugares demarcados. Até isso foi objeto de questionamento, né, de nossa parte. Além disso, a gente fala o quanto era importante algum sócio aparecer, porque o Coritiba não tinha cara, né? O Coritiba não tinha naquele momento uma pessoa que se falava, não, esse daqui é vinculado ao Coritiba hoje. Não existia naquele momento. Então, a gente fala, olha, precisa vocês aparecerem. Olha, eu entendo que você não quer, porque o Bruno tem isso. Eu não quero aparecer, não é o meu perfil. Mas, ao mesmo tempo, quando você adquire um clube de futebol com a grandeza que é o Coritiba, né? Aqui na nossa cidade, a maior expressão do futebol da nossa cidade, e você não quer aparecer, é uma conta crise, que não né? fecha. Numa crise, exatamente, né? sem precedentes, no né? futebol, 2 anos né? seguidos de Eu acho que é fracassos. importante contextualizar esse momento do Isso. ano, porque a gente vinha da eliminação do Campeonato Paranaense, o que já não permitia a vaga para a Copa do Brasil de 2026. Isso. Uhum. A gente vinha de uma segunda eliminação precoce da Copa do Brasil. Já na primeira fase. A gente vinha de um processo de transição da própria SAF, onde o gestor antigo sai e fica-se um período de vacância até ser anunciado, então, o Lucas.
e toda essa insegurança de estar à beira do começo do Campeonato Brasileiro. Então, a insatisfação, a ebulição da torcida era muito grande. Gigantesca. E precisava justamente de uma pessoa, para aproximar, para falar em nome da SAF, para se aproximar dos torcedores e dar uma explicação, dar uma orientação, dar uma luz, né, do que seria o trabalho, de como que seria o trabalho. Então, esse momento em específico foi muito delicado. Foi um momento que a gente até teve uma conversa com o Gabriel numa ocasião, e de repente Ele o já nome não dele é está mais, né? substituído. Isso. Então era um momento delicado do ano. Isso. E aí, naquele momento, a gente já pede essa mudança brusca que precisaria acontecer na comunicação do clube. Nós já somos sinalizados positivamente que isso aconteceria, então o próprio Bruno se dispõe a conversar com um grupo de torcedores, que no primeiro momento foi indicado por nós, conversar com jornalistas, porque até isso ele evitava de fazer, né? Ele evita até hoje muito, e eu entendo, é uma questão até de perfil, mas tem momentos que você precisa, né? Então, eu também não gosto de aparecer, mas tem horas que a gente precisa, né? Faz parte do pacote. E ele se compromete, né? Nós conseguimos essa reunião com os torcedores, já saímos de lá palavrados que aquilo aconteceria. Foi muito importante essa conversa que existiu. Além disso, nós naquele momento, nós também levamos a nossa preocupação com o Coritiba, o futebol. Então, nós estávamos com aquele cargo vago de CEO, era uma preocupação nossa, porque é um cargo de muita estratégia dentro do clube, né? É o cargo máximo, então, do Coritiba SAF, né? Sim. Então, precisava que se colocasse alguém naquele local. E a gente faz a indicação de um profissional, sem saber que naquele momento o Lucas já estava dentro do clube, né? Mas nós tentando colaborar da forma que nós podíamos, nós tentamos fazer esse movimento de indicar o profissional. E, além disso, nós também fazemos a indicação de um outro profissional que seria para fazer uma diretoria esportiva ali dentro do vestiário, dentro do time, para que ele levasse um pouco do que é ser coxa, do que é ser coxa branca, do nosso espírito, do que a torcida espera, do que a torcida almeja, Exatamente. porque isso também faria diferença, porque apesar do futebol ele ter muitas coisas relacionadas com outros clubes, cada time tem a sua particularidade, o Coritiba não foge disso, né? Ele tem a nossa particularidade também. Então, a gente tenta colaborar ali da forma que nós podemos, a gente faz uma reunião, então, muito dura de trabalho naquele primeiro momento, né? Com muitas cobranças efetivas, de mudanças imediatas de postura. Depois disso, a gente faz um momento mais descontraído, que foi um almoço, que daí estava presente todos nós, cada um pôde levar ali do que significava o Coritiba na sua vida, o que se tinha de expectativa para o Coritiba. Eu acho que isso também foi muito importante, para eles começarem a entender quem éramos nós, né, o que nós queríamos, porque a gente percebia que existia muita desconfiança, né, do nosso grupo. Até se falava muito, talvez vocês vão fazer igual o Pedrinho no Vasco, né? Então, assim, existia essa desconfiança e eu acredito também que era natural isso, porque a gente não se conhecia até então. Mas quando se entende que todo mundo está ali pelo mesmo propósito, que é o bem comum do Coritiba, né, que ele fique bem, eu acho que as coisas vão começando a melhorar, né? No primeiro momento elas melhoram. E a gente tem a mesma intenção de se fazer melhores, de se fazer grande, e também nos colocando muito à disposição de participar desse processo, não apenas apontando o dedo, mas de muitas vezes até precisando fazer sugestões efetivas. Eu acho que faz parte do papel da associação. E isso é muito legal, Mari, porque realmente, né, é importante a gente deixar claro, né, que nós somos chatos, nós fazemos cobrança, né? A gente faz cobrança, a gente critica, né? A gente está sempre participando e cobrando, mas sempre levando sugestões, né? Sempre tentando agregar, né? No sentido de colaborar, né? Então, por mais que possam achar que, né, que a gente está... que são críticas e tal, mas toda vez que a gente faz uma crítica, toda vez que a gente faz uma cobrança, a gente leva junto também uma sugestão, uma colaboração, no sentido, né, de dizer para eles, né, que o sucesso deles é o nosso sucesso, né? Estamos todos no mesmo barco,
né? Mas era importante naquele momento eles sentirem, né, a cultura coxa branca, né? Sentirem o real sentimento do torcedor coxa branca que já vinha, né, machucado há muitos anos, né? E que talvez eles, né, até pela posição deles, não conheciam até então, né? Então eu acho que ali, realmente, nesse período aí foi o divisor de águas, né? Coincidentemente ou não, né? Mas dali em diante, né? O time começou a engrenar, o time começou a vencer. Eu brincava sempre com os meus colegas, o primeiro jogo nosso contra o Vila Nova, nós fizemos um gol num pênalti no último minuto de jogo, né? Então, com assim, emoção. com emoção. Então, eu sempre falo para as pessoas que a união, né? A união da torcida coxa branca, de toda, né, nação coxa branca, ela transforma. Né? E eu não tenho dúvida que aquele jogo, né, mostrou, foi o primeiro jogo e ali começou a ser um sinal de que as coisas estavam mudando. É isso aí. Eu lembro que nesse dia da eliminação do Ceilândia, eu e o Bettenhauser estávamos lá discutindo uma questão com o marketing lá na SAF, e era um momento muito horrível, assim, estava num contexto muito difícil, porque era exatamente esse contexto que o Guilherme falou. 2 anos de fracassos já, né? Série A foi rebaixado, pior campanha da história, Série B, pior campanha. E 2 eliminações. Então, assim, tinha que mudar. E é muito importante que as pessoas atentem que houve ações para que isso acontecesse. Elas não aconteceram por acaso. Foi solicitada essa reunião e ali, todo mundo sabe a nossa posição antes das eleições em relação à SAF. Nós todos aqui combinamos que o nosso papel era cumprir o contrato da melhor forma. Então, a gente não volta esse assunto de ficar falando em venda ou não. Nós vamos fazer isso cumprir da melhor forma. Né? E é o que a gente decidiu a partir daquele momento. Então a gente vai apoiar isso aqui e vai fazer isso aqui dar certo. Só que assim, a partir do momento que a torcida não estiver junto, isso aqui não vai dar certo. E a gente toma essa ação. E assim, todo mundo conhece o jeito de jogar do Coritiba esse ano. A gente não tinha a melhor equipe que jogava dando show, espetáculo. A equipe era limitada e ela sabia jogar dentro das suas limitações. Mas assim, havia muito compromisso dos jogadores, havia compromisso, a gente percebe ali naquela união que existe inclusive dos funcionários, depois chamado a comunidade curitibana é chamada para se envolver nisso. Então existia uma alma do Curitiba. E existiam muitas pessoas que estão conosco também que fazem esse chamado. Então existe uma credibilidade em acreditar. Existe um espírito, uma alma guerreira, né? Acho que é muito importante falar disso porque esse é o momento de virada. E não foi por acaso. E assim, existiu essa mudança. Até então não estava acontecendo, né? Eu queria só aproveitar a fazer também um agradecimento aos canais, às pessoas que estão fazendo divulgação nas redes sociais, nos sites, porque eles também entenderam essa dinâmica, né? Acreditaram na proposta de trabalho, começaram a eu acredito que eles começaram a perceber gradativamente essa evolução, eles também colaboraram com o processo de comunicação, o processo se capilarizou, ele saiu do intramuros e foi para as ruas da cidade. Então, eu acho que essa amplitude também é importante a gente destacar essa forma de tocar o clube que deu certo antes, né? A gente tivemos alguns momentos da história que isso foi feito e deu resultado, e que também vai ser algo importante para a gente pensar sobre 2026, que vai ser um ano pesado, um ano difícil, mas nós temos que seguir em frente aí. Então, pegando esse gancho do Luiz, né, é bem isso mesmo, a gente tem que cuidar, ano que vem vai ser um ano difícil, se nós não estivermos com todas as forças unidas, vai ser ainda mais complexo, né, então nós já entendemos isso, e é importante nós estarmos participando de todo esse processo. Agora, voltando um pouquinho na linha do tempo, lá desde quando nós assumimos a gestão, então a primeira reunião que nós fazemos com a SAF, nós já nos deparamos com outra situação que até hoje nós estamos debatendo, que é a questão da conta gráfica, que até hoje tira o nosso sono, né, já que nós temos um orçamento extremamente limitado, receitas extremamente limitadas, que quando a gente assume já no dia 6, a antiga gestão faz questão de dizer que deixou em caixa R$200 mil, e no dia 7, quando a gente faz uma reunião na SAF, nós somos informados que existe um débito da associação, numa chamada conta gráfica, na faixa de R$700 mil, 771 mil, para ser mais exata.
Então, naquele momento, a gente se depara com isso. Nós vamos ao contrato para entender o que é essa conta gráfica, que seriam valores que são lançados lá, que são de responsabilidade da associação, mas que a associação não tem condições de pagar nesse momento, a SAF paga. E em algum momento, quando houver a distribuição de dividendos pelo contrato, depois de 3 anos, nós teríamos que devolver esse valor para a SAF. Além disso, no contrato diz que esses valores eles devem ser aceitos pela associação quando eles forem lançados. O que nós percebemos é que a antiga gestão em nenhum momento se preocupou em fazer uma valoração daquilo ali que estava sendo lançado naquela conta às custas da associação. Então, são lançados lá valores que desde o primeiro dia nós questionamos de que se são ou não responsabilidade da associação pagar. E até hoje nós estamos discutindo isso, ainda não é assunto fechado, ainda não é um tema que nós chegamos a uma conclusão, mas que nós estamos trabalhando dia a dia. Desde o primeiro dia nós já questionamos os valores que ali foram lançados. Hoje essa conta gráfica já está na faixa de 1.700.000, né? Então já é um valor muito maior aí no prazo de um ano. Nós temos expectativa de que talvez mais valores sejam lançados, né, ao longo tanto da nossa gestão quanto alguns para além da nossa gestão. Então, é uma expectativa pessimista, né, e nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque no contrato não diz o que deve acontecer se não houver a distribuição de dividendos. O que vai acontecer? O Coritiba a associação tem que pagar, a associação pode perder porcentagem, porque aí a gente já entra numa outra esfera, que nós perderíamos aquela prerrogativa de termos ações classe A, né, pela lei da SAF, e aí nós perdermos aquele poder de veto que a associação tem. Eu acho que ele não perde o poder de veto, mas a gente perde algumas prerrogativas do contrato. Então, que inclusive nos permitem, sei lá, são várias coisas, né? Prever o endividamento, como hoje a gente vê o Botafogo, o Atlético Mineiro, um endividamento muito alto. Então, exatamente, a gente tem alguns poderes ali que podem ser prejudicados, né? Exatamente. Então, é uma preocupação muito grande da nossa gestão esse tema. Para além disso, a gente tem a questão do CT também, que é uma preocupação nossa desde o primeiro dia. O CT, que é uma previsão contratual, porque lembrando a todos, né, o Coritiba foi vendido em troca, né, do pagamento da recuperação judicial, em troca da construção de um novo CT, em troca de um investimento mínimo no futebol pelo prazo de 10 anos e pela reforma do Couto Pereira, né? São esses 4 pilares, eu acho que principais, e os valores maiores pelo que nosso clube foi adquirido. Então, o CT ele é extremamente relevante para todos nós, porque nós entendemos que para um projeto que a SAF está se propondo a fazer, ele faz total diferença você ter um CT de ponta, né? Quando você fala aí de formação de jogadores, de estrutura para os próprios jogadores quererem estar aqui no Coritiba, virem para cá para almejarem algo a mais. Então, o CT é um ponto de preocupação nossa. A SAF até já explicou um pouquinho que a antiga gestão estava responsável pela obtenção das licenças e que isso não andou, não caminhou. Quando a SAF pega esse processo para si e assume 100% do processo de obtenção de licenças, eles caminharam aí 70% do que a antiga gestão não fez durante os 4 anos que eles ficaram à frente da associação. Então, está em vias de ser emitida a licença prévia, né, que é um passo importante para depois vir a licença de instalação. Na licença prévia, que tem esse prazo aí de janeiro, fevereiro do ano que vem, a SAF já pode começar a mexer no terreno, então fazer terraplanagem, né, que é muito importante ali para esse terreno de Campina Grande. E com a licença de instalação é quando efetivamente podem começar as obras do CT. Então, esse é um ponto que nós aqui também nos preocupamos e muito para que aconteça o quanto antes. E durante esse ano, além disso, nós tivemos uma atuação, acho que direta no Manual da Marca, né? Acho que o Luiz pode falar um pouquinho, que fez reunião com o pessoal da SAF. Nós fizemos reunião, o Daniel estávamos junto, né? A gente representou o nosso G5. Foi uma reunião técnica, né? Bastante estruturada, foi uma reunião longa, né? Nós ficamos de noite lá até minutos antes do início do jogo. E a gente estabeleceu parâmetros também numa conversação que eu acho que foi bem estruturada. Olha, por que nós entendemos o A e não o Z?
Então não é algo assim, não queremos isso como se fosse uma birra ou um gosto pessoal. E acreditamos que nesse processo também nós incluímos a importância de ter a comunicação social também afinada, né, de como falar com a torcida. Acho que isso teve um grande avanço, a gente recebeu vários comentários positivos durante o ano. E fechamos agora, essa semana, com uma proposta atualizada, né, com algumas flexibilizações de ambos os lados. A gente teve uma nova conversa, discutimos, foi uma conversa ampliada com todo o G5, com a equipe da SAF, e a gente entende os dois lados, né? A gente tem que preservar o que está contratualmente estabelecido, em especial a parte de simbologia, mas também entende a situação mercadológica da SAF. Então, um exemplo, assim, né, que até recentemente me questionaram, o tamanho do símbolo no ambiente digital de uma tabela num site de um portal de notícias nacional. A gente estabeleceu a possibilidade de a estrela não fazer parte neste processo, nessas pequenas dimensões, até para dar um atendimento daquilo que o pessoal da comunicação do clube entende necessário. Nós concordamos, né? E o Daniel participou, gostaria que o Daniel também comentasse assim, como foi essa vivência, porque eu achei que a gente avançou bem nesse tema aí. Só me atravessando um pouquinho, acho que seria importante vocês dizerem para o pessoal o que cabe no manual da marca, né? Sim. Porque a gente fala para nós assim, é muito, né? Mas talvez o torcedor não entenda o que realmente é o manual da marca, o que cabe a nós, né? A questão da história, simbologia e tudo mais. Veja, dentro do contrato da SAF, uma das principais competências da associação é justamente esse entendimento identitário, cultural, e isso passa pelos signos identificativos, que são vários, é um universo simbólico que o clube, porque você tem a dimensão profissional, tem a dimensão econômica e tem a dimensão cultural, né? Se o clube não tem dimensão cultural, você não diferencia um clube do outro. Então, e tá um desdobramento um pouco dos símbolos. Por exemplo, você tem lá, o Coritiba tem um símbolo, é uma esfera, tem o CFC e tal, mas e algum detalhamento sobre isso? Qual o tom de cor que usa? Como que coloca as faixas na camisa? Então, tudo isso, ele não pode ser colocado no estatuto, tem que ser detalhado no manual da marca. E como o Coritiba tem essas ações classe A, né, e isso é competência nossa, cuidar da história, cuidar das marcas, cuidar da cultura do clube, então isso passa pela associação. Então, faz parte, a associação precisa ser chamada para ser discutida. Então, aí que entra o papel da associação. Agora, entrando um pouco no que o Luiz falou, acho que foram 2 momentos que a gente fez, né, ali de discussão do manual da marca, um no começo do ano, que já havia um outro manual, um manual provisório, que não foi exatamente aquele que foi colocado no contrato de venda, né, mas tudo bem, era um contrato muito antigo, então a gente conversa com a SAF e fala o seguinte, olha, tudo bem, vocês podem usar esse contrato, a gente só vai fazer alguns apontamentos, algumas diretrizes, né? Porque não está dando certo isso aqui. Então, isso é urgente, tem que ser corrigido. E no momento oportuno, a gente faz essa discussão detalhada do manual da marca. Então, nesse primeiro momento, que foi lá foi justamente no dia no jogo contra o Ceilândia, estávamos lá, a gente coloca algumas coisas muito, muito assim, importantes. Primeiro, aproximação da torcida, questão do verde, da camisa, que não poderia ser usado aquele verde chamativo lá que estavam usando no ano anterior, então isso foi uma colocação nossa, a torcida não gostava daquele verde, questão do fosso, aproximação com a torcida, e marcamos uma questão de reposicionamento do clube mesmo, como um clube mais popular, um clube que representasse as pessoas, que o Coritiba sempre teve isso, ele não foi um clube construído por uma pessoa ou por um grupo, foi construído pela cidade, o clube se torna forte com a presença da cidade, o Coritiba não teve privilégios ao longo dessa história, ele é um clube muito orgânico, cresceu com a força das pessoas, então essas pessoas precisam participar, então tudo isso eram diretrizes gerais de um posicionamento de marca. Aí agora, no final do ano, a gente faz uma discussão mais detalhada, falando questão de símbolo, questão de como que o escudo aparece no ambiente digital, né, que é uma nova realidade. Então, de repente, você não pode colocar ali a estrela porque ela acaba diminuindo o escudo. Existe a necessidade da SAF usar um escudo minimalista, mas você não pode desrespeitar as tradições. Então, a gente traz um escudo de 1910, né? Pode-se usar, é um escudo minimalista muito bonito, que é a primeira bandeira feita pelas mulheres. Então, são vários detalhamentos, inclusive o tom das camisas, né? São vários detalhamentos que a gente faz isso nessa discussão agora, que foi feita em novembro. Então, em geral, a gente consegue fazer isso e o manual da marca
vai se tornar, ele já está público, né? Mas ele vai ficar sempre público porque faz parte também vamos dizer assim, do signo identificativo do clube, esse detalhamento. Exatamente. E ele vai ser votado agora. Nós chegamos a um consenso, né, com a SAF, conosco aqui, que nós acabamos não participando todo dia 5 da primeira reunião, mas da segunda reunião todos participaram. O Luiz e o Daniel fizeram um trabalho muito bom, dizendo também o quanto nosso clube sempre foi pioneiro, né? Sim. Então, a gente poder se utilizar disso e se encampar disso para várias situações do futuro. O quanto isso é relevante, o quanto isso é importante para todos nós. E agora, esse Manual da Barca novo, que teve um consenso entre todos nós, será votado no Conselho de Administração na próxima sexta-feira, que é o foro adequado para que isso se torne efetivamente, formalmente aceito, e aí a gente possa aplicar a partir de agora no Coritiba. Além disso, durante esse ano, a gente trabalhou muito na reforma estatutária, né? O Daniel, como presidente da comissão, acho que pode falar um pouquinho também de como foi feita essa reforma, como foi pensada, e que vai ser votada aqui no início do próximo ano. Bom, então, em relação à reforma estatutária, a gente conseguiu constituir um grupo ali muito plural, né? De pessoas que representavam diferentes camadas da torcida. Fizemos mais de 20 reuniões. A gente fez uma espécie de benchmarking entre vários estatutos, né, no Brasil e fora do Brasil, estatutos notabilizados de SAF, né, então Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fortaleza, Vitória, embora não seja SAF, tem um estatuto muito moderno, Bahia, então vários clubes aqui no Brasil e clubes notabilizados por clubes democratizados, né, que é o perfil do nosso clube. Então a gente vai trazer essas ideias que, inclusive, são pilares hoje do que se fala de governança, né? Então, o clube tem que ser aberto para ter o quê? O controle social. Se você coloca ali um núcleo de pessoas que só eles sabem o que estão fazendo, fica difícil até você ter transparência e controle do que está se fazendo. Então, o estatuto ele precisa ser democratizado. Então, esse é um dos pilares que a gente trabalhou muito, a democratização do Coritiba, que tem a ver com a nossa história e tem a ver com governança. A gente faz, então, essa espécie de benchmark, faz uma análise de vários estatutos, tem esse pilar da democratização, né? Tem o pilar de atualizar o Estatuto do Coritiba, porque muitas coisas que hoje da relação à associação e dentro dessa configuração SAF não estavam regrados, e é uma dificuldade nossa do dia a dia, precisavam ser regradas. A gente tem a preocupação muito com os símbolos do clube, que é uma das nossas obrigações, né? E a gente também tem uma preocupação muito grande de preparar o Coritiba para um novo momento. Agora a associação, ela inicia-se um novo momento e essa associação precisa se fortalecer. E quando a gente fala que a associação precisa se fortalecer, não é a associação ter uma vida autônoma e diferente do Coritiba, é justamente também para fortalecer o Coritiba. Então a gente tem aí o caso de Novos Esportes, que é uma realidade hoje, o governo... Fala-se muito no governo em investir em novos esportes. Então, a associação precisa estar preparada para essas coisas. Precisa, por exemplo, ela seguir a Lei Geral do Esporte, que o nosso estatuto não seguia. E para você ter alguns incentivos, você precisa estar alinhado com isso. Então, foram várias reuniões que foram feitas. O estatuto já está pronto, né? Ele foi encaminhado para a Comissão Legislativa. A Comissão Legislativa está fazendo essa análise. E tão logo tem essa análise ou alguma ressalva, ela vai repassar. E a gente espera o quanto isso aconteça para, então... apresentar para o conselho, né? Apresentar essa proposta para o conselho e abrir para os sócios, né? Para que avaliem, então, essa proposta. Perfeito. Durante esse ano, nós também tivemos foi um assunto, acho que o torcedor que frequenta o estádio passou muito por isso, que foi a dificuldade que nós estávamos tendo com os bares ali dentro do Couto Pereira, né? Houve O clube assumiu para si a gestão desses bares, né? De A e B, eles chamam, alimentos e bebidas, e teve uma certa dificuldade de se implantar esse novo processo ali dentro. Particularmente, eu acho que todos aqui veem com bons olhos essa possibilidade do clube assumir para si, porque a gente entende que é um ganho maior para o Coritiba, financeiramente falando, né? Então, isso é relevante para nós hoje, para todos. Então, nós concordamos com essa
com esse compromisso assumido do Clube Jeri, mas ele tem que ser feito com muita responsabilidade, né? E durante esse ano a gente teve várias dificuldades encontradas, porque esse processo não estava bem consolidado, bem estabelecido. Nós, inclusive, fizemos uma visita, né, por todos os setores do estádio, junto à SAF, eles nos apresentando as mudanças que foram feitas, o que se pretende ainda para um futuro, e nós sempre levando a questão de que o torcedor ele precisa se sentir bem dentro do nosso estádio. Nós sabemos que o nosso estádio ele é um estádio muito antigo, né? Então nós temos limitação até mesmo de conforto ali dentro, isso não é uma novidade para ninguém. Então, os bares funcionando de uma maneira exemplar, já você consegue fazer Um contraponto. Exatamente, Né? você faz um contraponto e um equilíbrio para que essa relação ela fique melhor e que o torcedor ainda tenha vontade de ir ao estádio, né? Chegou ao ponto de vários torcedores falarem pra gente que já estavam evitando de pedir comida ali dentro, de tentar pegar uma bebida, porque estava impossível. Então, só salientar que a gente recebia muitas imagens, isso, muitas vídeos, reclamações. a sim. gente montava um dossiê e encaminhava isso para a SAF analisar. E não foi apenas em um jogo, foram em vários jogos, até que a gente culminou em alguns pontos que foram bem delicados no campeonato, onde se observou um número muito grande de espectadores no campo, mas isso em virtude da boa campanha que o clube fez, e automaticamente a resposta vindo da arquibancada. E aí a gente tem 2 episódios, né? Eu acho que o principal deles é o do Remo, né? O jogo do Remo, que foi um dia excepcional que a gente teve na cidade, um calor, a gente classificou como um dia de verão no meio do inverno curitibano. E ali realmente tem um nível de reclamação muito grande. E já vinha até de situações onde foi feita toda a visita antes da abertura do estádio pelos membros do G5, que participaram desse tour guiado para demonstrar onde que estavam sendo implementadas melhorias, mas que foi algo recorrente. Então, para deixar claro que a gente acompanhou de perto esse processo, né? Especialmente a Mari, junto com o pessoal da organização dos jogos, para entender de fato o que estava acontecendo. Isso, exatamente. Isso foi importante porque daí foram implantadas melhorias, né? A cada jogo daí a gente tinha mais efetivo de profissionais ali dentro. Eles nos reportavam a cada jogo, falando até com uma forma de delicadeza para que a situação realmente não era que nós estávamos criticando pela crítica, né? Era justamente porque a gente queria que melhorasse, porque acho que no fundo é tudo que a gente quer, que as coisas melhorem, que as coisas funcionem. Então, isso por um momento era reportado a nós, olha, hoje nós temos tanto de efetivo, hoje vai dar certo, e a gente naquela expectativa que desse realmente, porque nós entendemos o quanto é relevante para o clube. Além disso, a gente fala, né, desse grande público que acompanhou na reta final, mas também durante o ano a gente teve bons públicos, porque foi uma das nossas premissas que a gente colocou, né? O quanto era importante a presença do público dentro do Couto Pereira. Então, campanhas com valores acessíveis para crianças, para mulheres, até porque, principalmente crianças, eu falo isso não apenas porque eu sou mãe, mas porque a gente entende que se não houver uma geração de crianças torcedoras, a gente vai perder aí um gancho e uma geração inteira, né, que não vai ser tão aficionada pelo Curitiba como nós somos. Eu só queria acrescentar, né, algumas coisas que a associação também acabou realizando, né, como o jantar dos 40 anos, né, dos nossos ídolos de 85, e assim, uma coisa que me deixou muito feliz foi o nosso futebol, né? O futebol da associação lá no Couto Pereira, onde nós abrimos o estádio, né? Não ficamos restritos apenas à confraria, né? Aos conselheiros. Então aquilo, assim, para mim foi uma emoção muito grande, porque eu já há alguns anos eu já não ia, né? Nesse futebol, e assim, para mim foi uma alegria muito grande de ver as meninas jogando, a criançada brincando, né? A gente abrir para as torcidas, né? Para o pessoal do coletivo, para Império, né? Para convidados, né? Então assim foi um dia muito legal e que eu não podia deixar né, da gente falar sobre isso, porque é uma maneira também da gente abrir o clube, né? Como a gente sempre fala, né? O Curitiba é de todos, o Curitiba é o time do povo. E é para ele que nós, né? É para esse povo que a gente trabalha, né? Que nós estamos aqui. A gente também abriu para uma instituição, né, de crianças que foi lá e fez um jogo entre eles e foi super bacana. Fora as promoções também, dias de jogos, né, Mari? Que vão também as crianças também, né? Sim. A gente cede lá um camarote, a gente cede espaço também, faz em parceria com a SAF, leva a criançada. Então isso não tem preço, a gente não tem nem como
mensurar esse tipo de atitude, né? Porque isso só vai se reverter daqui a alguns anos, né? Justamente na transformação das crianças coxa branca, né? Eu já, diferente da Mari, eu já vivi né? A minha infância foi só de alegrias, né? É até chato falar isso, mas, né, eu peguei os anos 70, 80, né? Vivi os anos 90, mas, assim, a minha infância realmente foi de glórias, né? E luto, né? E lutamos nós 5 aqui para que esses tempos voltem e que a gente possa, né, criar torcida sem fazer tanto esforço assim de impor, né, aos nossos filhos, aos nossos parentes, né, que sejam coxa brancas, né? É verdade. Até trazendo um episódio assim que eu me lembrei agora, nesse dia que a gente obtém para jogar no Couto Pereira, a gente também abre espaço para um ex-jogador que saiu daqui de uma forma bem errada pela gestão a qual ele estava sendo profissional, que ele sai sem um jogo de despedida, que foi o Rafinha, né? Além de um amigo pessoal, ele é um ídolo como jogador, para mim, pelo menos, eu imagino que para vocês também. Para todos. E o jogo dele, né, que ele fez questão de fazer o convite às pessoas que ele gosta, para a família, tudo mais, para ter essa despedida que ele não teve, foi logo antes desse jogo das crianças carentes. E ele ficou ali em campo um tempo depois, e ele foi cumprimentar cada uma das crianças, né, que estavam ali para jogar. E uma delas, assim, eu passando do lado, ela virou pro amigo e falou assim: meu Deus, ele pegou na minha mão direita, eu nunca mais vou lavar a minha mão. Então, assim, é o tipo de coisa que com certeza a criança nunca mais vai esquecer, entendeu? E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que a gente de fato se candidatou, está trabalhando para o Curitiba, porque a gente espera deixar um Curitiba forte, né? Assim como o qual eu herdei do meu pai. E fazendo, depois da gente fazer esse balanço agora de como foi o nosso ano, acho que a gente tem pouco tempo, mas para falar rapidamente de como vai ser no que vem, como a gente pretende atuar, eu acho que isso é super importante quando a gente faz esse balanço, né? Não só apenas falar do ano que passou, mas já pensar no futuro. Então, ano que vem nós temos o nosso clube numa Série A, né? Que era uma visão que até está no contrato, né, de aquisição, que foram feitas as apresentações, a visão 2030, né, nós estamos aí em atraso com aquilo que estava sendo proposto para o Curitiba, que em 2025 nós deveríamos estar consolidados na Série A e disputando a Sul-Americana, né? Então, esse ano, na verdade, nós conseguimos apenas o acesso para a Série A, atrasando a programação que até então se tinha. Então, para o próximo ano, nós temos uma Série A, uma série, acho que não é segredo para ninguém, vai ser difícil, né, porque nós temos aí um orçamento muito limitado, né, que a SAF faz questão também de se cumprir esse orçamento, e via contrato, o investimento no futebol, ele não é condizente com a realidade atual, ele não é condizente, até o Luiz trouxe isso esses dias quando a gente foi no Coxanautas, ele fala que isso não é condizente nem com a realidade de 10 anos atrás, porque era o valor, né, que era colocado no orçamento do clube há 10 anos atrás. Então, hoje, está muito mais do que defasado, né, o valor que é obrigatório que a SAF invista no futebol do Curitiba. Então, nós temos uma limitação muito importante, relevante, que vai impactar no nosso futebol, né? E mais do que nunca, eu acho que a gente vai precisar do apoio de todos para que o nosso clube efetivamente se consolide numa Série A e aí no próximo ano a gente possa estar disputando no mínimo uma Sul-Americana, né? Então, nesse próximo ano nós temos essa limitação, a nossa expectativa e pelo menos a nossa atuação vai ser no sentido de que as contratações, elas venham de forma efetiva, né, que sejam eficazes, que tenham embasamento técnico, um embasamento ali com o auxílio dos profissionais que fazem esse acompanhamento dentro do clube, né, principalmente os profissionais de scout, departamento médico, inclusive, porque isso também faz diferença, né, não adianta ser um profissional que tem um scout maravilhoso, mas que não consiga fisicamente contribuir com o clube ao longo do ano. Vai ser um ano longo, né? Então nós temos um campeonato aí que já se inicia no final de janeiro, é um período extremamente curto para a gente fazer testes, né? Então isso é uma preocupação nossa, eu falo por mim, mas eu tenho certeza que todos nós temos essa preocupação com esse início muito rápido da Série A. E são pontos valiosos, né, que a gente não pode perder, principalmente no Couto Pereira. Não sei se... eu queria aproveitar a oportunidade
se vocês me permitem, meus colegas, de deixar um recado aqui para a torcida Coxa Branca, né? Que não se iludam aí com os profetas, né, das conquistas que andam aparecendo aí nas mídias, né? Engraçado que agora todo mundo quer ser o pai da criança, né? Mas quando nós somos eliminados do Campeonato Paranaense, quando fomos eliminados pelo Ceilândia, ninguém veio dizer, torcedor, espere mais um pouquinho que isso vai dar certo, né? Então agora é muito fácil dizer, olha, nós, né, plantamos uma coisa que agora está dando certo, né? Então não se iluda, torcedor, né? Porque as dificuldades vão continuar. Nós precisamos muito do apoio da nossa torcida. Vocês viram como foi, né, a Série B desse ano, né? Eu não tenho dúvida que se a nossa torcida não estivesse conosco, né, se tivesse uma cisão aí entre administração e torcida, eu não tenho dúvida que nós não subiríamos, né? E essa, como eu sempre falo, né, essa união, essa sinergia de todos os lados da nação Coxa Branca, e eu falo nação Coxa Branca em termos de SAF, em termos de associação, em termos do torcedor com menor e maior poder aquisitivo, né? Isso é fundamental para o crescimento do nosso clube, né? Então a gente vai ter muita dificuldade no ano que vem, né? A gente não pode se iludir achando que já vai subir, já vai estar brigando lá nas cabeças do campeonato, que vai ser muito difícil, né? Então é importante que o torcedor entenda também que nós vamos precisar mais uma vez, né, quem sabe carregar o nosso time nas costas aí para a gente, né, para a gente se consolidar, né, aquilo que já está atrasado, né, mas para a gente se consolidar na Série A e almejar, né, novas conquistas que eu não tenho dúvidas, né, com o que realmente agora nós estamos plantando, né, que o nosso objetivo sempre foi de fiscalizar, propor e acompanhar. Essa foi a tarefa, né, que a torcida Coxa Branca nos deu quando nós fomos eleitos, né? Então não tenho dúvidas que nós vamos continuar nessa toada e acompanhando, fiscalizando e propondo melhorias para o nosso glorioso Coritiba. Bom, eu vou muito na esteira do Espeto, concordo totalmente com ele. Mais uma vez ressaltar que as coisas não aconteceram por acaso, houve um momento de virada, a gente pega um clube numa dificuldade imensa, a gente vinha de 2 anos de fracassos e assim, abandonado, né? Não abandonado por sua torcida, não abandonado por nós, mas abandonado por quem estava lá. E há ali atitudes, ações de mudança, e essa mudança acontece. A gente sabe, novamente, a nossa equipe não fazia um futebol show, mas se propunha a fazer bem feito aquilo. E eram pessoas compromissadas que sentiram esse compromisso, foram, vamos dizer assim, invadidas por esse compromisso que vem da torcida, né? E a gente vai ter essa dificuldade esse ano novamente, né? A gente vê aí o Flamengo com um faturamento de 2 bilhões, acho, não vai ser fácil. Só que assim, nós temos um modelo, nós temos uma identidade, uma cultura que a gente sabe que funciona. Então é nesse sentido que a gente deve vir. Vamos retomar isso, vamos seguir nessa mesma toada e vamos para um grande desafio que é 2026 agora. E assim, fechamos um ciclo ano passado e esse ano iniciamos um outro e é para consolidar na Série A. Então é um pedido aqui para o torcedor para que nos acompanhe mais uma vez e venhamos junto nesse 2026 que vai ser de um grande desafio. Eu acho que não tenho dúvidas do que foi feito e principalmente do que pode ser feito. Eu acredito muito no trabalho, eu acredito muito na força da torcida e a gente tem que entender também que o clube passa por um momento de reformulação dentro dessa história centenária que ele tem. Mas a gente percebe que hoje a margem de erro ela não existe mais. O degrau, a gente fala que o degrau está muito curto e qualquer falha pode significar um grande prejuízo. Mas eu não tenho dúvidas frente à torcida, frente à fiscalização que a gente vai fazer junto ao trabalho, junto à SAF, um trabalho de união entre associação, SAF, torcedores, e eu não vejo de outra forma que não seja um sucesso no ano de 2026. É um trabalho bem consolidado, é um trabalho que requer muita dedicação, muito afinco, mas eu vejo que a gente está num caminho que é um caminho que vai perdurar por muito tempo. E eu espero que realmente isso se torne uma fonte de um crescimento contínuo com mais torcedores, com mais crianças, com mais famílias,
com bons resultados, e eu não tenho dúvidas que vai ser um ano de vitórias para a gente. Eu não tenho dúvidas disso. No começo do ano, a gente estava com um monte de incerteza. E a gente foi trabalhar, a gente foi fiscalizar, a gente foi estudar, a gente viajou para se capacitar, a gente está procurando entender melhor o cenário do futebol brasileiro, como que ele se concentra. Então eu vejo que não é um trabalho de aventureiro, é um trabalho de gente séria, compromissada dentro de cada um da sua área, e eu vejo que a gente vai ter muitas vitórias, muitas conquistas pela frente. Difícil? Sim, mas sempre confiando, sempre acreditando no trabalho. Eu queria aproveitar para agradecer a torcida. Sem ela, eu tenho certeza que nós não subiríamos, né? A gente procurou cumprir o que prometemos na campanha. Acho que dedicação e honestidade nunca faltou, né? Não é acaso, tem trabalho se erra e se acerta do jogo, mas eu acredito que o que essa torcida fez esse ano é uma coisa que a gente precisa ressaltar, então, em nome de toda a nossa diretoria. Gostaria de agradecer toda a torcida do Curitiba no que ela fez esse ano, porque foi fabuloso. Eu ainda me emociono com o futebol depois de tanta coisa que te conhece, tanta coisa ruim que tem no meio, hein? Então eu queria deixar esse encerramento de ano meu muito, muito, muito obrigado a todos vocês que estiveram no Couto Pereira, e quem não pôde estar no Couto Pereira também é torcedor, é torcedora, e é tanto como qualquer um de nós aqui que na diretoria. Nós passaremos, mas essa torcida vai continuar. Muito obrigado. 2026, venham com o Coxa, porque o Coxa precisa de vocês. Bom, rapidamente aqui fazendo o encerramento, então, do nosso podcast, do nosso ano, né, desse balanço que foi feito. Agradecer a torcida, né, sem ela, nem o Coritiba faria sentido existir mais. Então, a torcida que é o coração do Couto Pereira, a torcida que é o coração do nosso clube, faz e fez toda a diferença. Então, muito obrigada. Para o próximo ano, nós temos muito trabalho pela frente. De fato, o trabalho é o que não falta, dedicação é o que não falta. O Guilherme falou muito bem, né? Nós temos cada um se preocupado em se capacitar cada vez mais, de estarmos à frente do clube e contribuirmos sempre da melhor forma, das práticas mais modernas e pioneiras que existem por aí. E ano que vem, eu tenho certeza que pode dar tudo certo se houver essa união de todos. A certeza que eu acho que eu tenho é que se houver uma ruptura, seja de torcida, seja associação, seja SAF, é uma receita daí para um fracasso, né? Então, é importante estarmos todos juntos, é importante fazer a associação grande, né? Então, os nossos planos para o ano que vem é de fortalecer cada vez mais a associação também, como a forma de novos esportes, né? Que a gente possa se inserir nesse cenário cada vez mais, não apenas como um atleta individual, que é o caso do nosso André Dedé, mas com outras modalidades. Isso também é relevante para nós. É importante o nosso movimento que a gente tem tentado implantar de união das associações do nosso Brasil, né? Que são várias nesse momento, são várias que possuem as mesmas dificuldades, situações que elas já passaram que podem contribuir conosco. Então, nós estamos dispostos a fazer esse movimento para a união de todas elas. E que eu desejo muito sucesso para o nosso clube, para a nossa SAF, não falando apenas do futebol, mas que é o mais importante, mas falando como um todo, para que tudo se ajeite da melhor forma possível. Então, agradeço mais uma vez, torcedor, seguimos juntos até o fim, e que ano de 2026 seja um pouco mais calmo do que esse ano, seja a consolidação da nossa Série A, e que os frutos vão ser colhidos com certeza desse trabalho de muita dedicação. Então é isso, pessoal. Até o próximo ano. Os podcasts vão continuar. É a nossa premissa. Nós tivemos um atraso aqui esse ano por agenda, mas para o próximo ano a nossa regularidade ela vai existir com muito mais afinco. Até mais. Até 2026.